Bom dia, amados. Saúde a todos com a doce e gloriosa paz. Amém. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde. Nesse novo dia que começa, nesse novo domingo. Glória a Deus. Excepcionalmente, estamos aqui diante da campanha, o clamor de Esther. São 3 dias de clamor. Amém. Mas temos que ter a palavra para nos edificar. Edificação do nosso espírito. Amém. O Espírito Santo de Deus vai nos confirmar. Hoje nós vamos falar dentro do texto base Esther 3:8, ter o direito de lutar é o título principal. Eu creio que muitos de vocês estão curiosos porque eu recebi muitas mensagens. Como vai ser? E tudo. Nós já preparamos o clamor, estamos aí com algumas irmãs clamando em favor do nosso grupo, de todos nós, para que nós possamos ter, amém, esse direito. O direito já nos foi dado, amados, porque Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpiões. Mas nem sempre a nossa estrutura física, ela está bem. Temos que estar bem por completo, amém? O nosso interior pode estar bem. Às vezes a nossa estrutura física não está cansada, precisa descansar, né? E temos que continuar lutando, porque também existem bênçãos que elas são tomadas à força. Existem bênçãos, isso é a palavra, sabe, amados? Eu aprendi isso essa semana, através de uma pastora muito abençoada, que eu converso muito com ela, e ela veio me falar, ela falou assim, olha, existem bênçãos que são tomadas à força no reino espiritual. Você precisa clamar com força mesmo, com determinação, coragem. E sempre que eu faço clamores às madrugadas, clamor mesmo, e eu adoeço, porque eu entro no reino espiritual, numa área muito forte. Eu digo que eu entro no inferno, amados, né? E tomo das mãos de Satanás as bênçãos que o Senhor tem para cada um de vocês. E não é fácil, porque nem todo mundo aqui está pronto para receber aquilo que o Senhor tem. E às vezes comprar uma briga que não é nossa, sofremos consequências, porque nem todo mundo está debaixo de uma obediência. Está debaixo da obediência é você obedecer a Deus, né? E isso é muito sério, muito sério. Mas o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe da nossa capacidade e Ele conhece o nosso coração e nos dá o livramento para que nós possamos entender depois qual é realmente os planos dele. Amém, queridos? Estou fazendo aqui a minha parte, trazendo aqui essa campanha maravilhosa. É uma campanha de aprendizado. É uma campanha que nós vamos aprender muito durante esses 3 dias. E o Senhor vai estar nos revelando, amém? Tirando as vendas do nosso coração, que às vezes o nosso coração ele está tão vendado que a gente fica cego também nos nossos olhos materiais, né? Não só espirituais. Mas vamos continuar em oração, porque assim nós aprendemos a combater o bom combate, né? Se a gente não sabe, a gente tem que aprender. Amém? Esther 3:8. Ter o direito de lutar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos e todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então o rei tirou da sua mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, os adversários dos judeus. E lhe disse essa palavra: seja tua também esse povo, para fazeres dele o que é melhor, o que for melhor a teu agrado. Então enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez
todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. E no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem todos os bens. Queridos, olha que interessante. Se a gente lê o livro de Esther, que é tão pouquinho, são poucos capítulos, a gente entende que o império de Assuero, ele era tão grande, mas ele estava ameaçado pelo surgimento dos gregos no Ocidente. Então Amã, o primeiro-ministro deste império persa, ele ofereceu a destruição dos judeus, que tanto ele odiava, né? Ali enchendo os cofres reais com mais de 342 toneladas de prata. A manipulação, corrigindo aqui, foi tão intensa que nem o dinheiro Assuero quis. Então a guerra, amados, ela é muito mais profunda do que apenas a adversidade. As adversidades cotidianas que nós enfrentamos, ela se torna guerra espiritual. Né? Aqui foi uma guerra mais espiritual do que uma guerra material. Amém? Glória a Deus, queridos. Continuando aqui a nossa ministração. Então, amados, a guerra cotidiana, ela se torna muitas vezes mais espiritual do que carnal. O livro de 1 João 5:19 nos relata que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Então, por trás da influência política de Amã, ali havia um plano do diabo para destruir os judeus em todas as províncias do império, para tentar impedir o plano perfeito de salvação do nosso Messias, né? Então o mundo, ele está debaixo de um jugo de Satanás. Ele está debaixo do seu sistema político e econômico. Mas a nossa verdade é que em 1 João 5,18 fala que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, ainda que se levantasse, né? Ainda que se levante o inimigo, ainda que ele esteja furioso, ainda que ele seja violento, né? Como enfrentou Mordecai, a fúria de Amã, né? Então, nós sabemos que existe um escape do Senhor. Amados, a manifestação, ela depende do nosso posicionamento diante das situações. Nesse início de jejum, receba o poder e a consciência de que você tem o direito de lutar. Existe sim um caminho de vitória, porque em 1 João 4 nos relata: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque o maior é aquele que está com vós do que aquele que está no mundo. Então, o direito de lutar, ele é dado àqueles que entendem o chamado de Deus. Amados, eu vou dizer algo muito importante da parte do Senhor para vocês. Não brinquem com a mão de Deus. Não brinquem com a mão de Deus. Isso é muito sério. Eu tenho vivido experiências assim extraordinárias espirituais. E tenho falado assim com Deus. Até perguntei para o Senhor, falei: Senhor, o Senhor vai me levar? Senhor, que tem assim muito fortes mesmo. Experiências de abraço, experiências de conforto, experiências de dores também, porque quando você vive o amor de Deus intenso, quando você vive uma intimidade com Deus maior do que dos tempos passados, entende? Queridos, há também levantes do inimigo. Então, quando nós entendemos o chamado de Deus, como diz lá no livro de Esther, né? Então lhe disse Mordecai, Esther 4, versos 13, que respondessem a Esther: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora,
em outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para conjuntura como é essa, como se fosse elevado a rainha. Então, amados, o que essa palavra aqui ela nos fala, né? Nos fala que aquele povo, né? No caso aqui, os parentes da nossa rainha Esther, nossa Radassa, né? Estavam vivendo um tempo de perseguição, um tempo de morte. Então, quando nós estamos dispostos a pagar um preço pela verdade, pela vontade de Deus, nós sofremos consequências fortes. Esther 4,15 nos relata: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejumai por mim, e não comais e não bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Sabe, amados, o mundo espiritual, ele é movido através de ações espirituais. O que eu entendo através desse jejum é que a palavra de 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 fala: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas anuladas. Amados, nós sofremos a altivez de Amã, sabe? E dos inimigos dos judeus, ela está sendo quebrada hoje nas nossas vidas. É tempo de nós, aqui do grupo, amados, nos levantarmos em guerra espiritual, com o direito de lutar, amém? Resistindo, né? Resistindo e sendo restituídos por Deus. Amados, Efésios 1:22, e por todas as coisas debaixo dos pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual o seu povo, plenitude daqueles que tudo enche em todas as coisas. Amados, Esther 8:10, escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com anel o rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em ginetes criadas na codelaria do rei. E nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez a toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, como aqui foi lido, né? Amados, Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele sabe exatamente como trabalhar em nossas vidas. Nós, muitas vezes, precisamos entender que Deus, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas, precisamos estar anelados a Ele. Não é fácil. Não é fácil nos anelarmos a Deus. Não é fácil criar uma intimidade com Deus, porque a carne, ela quer descanso. A carne, ela quer descansar. A carne, ela quer estar bem da forma dela, né? Mas nós entendemos aqui que Deus, né? Ele tem um propósito. Ele cria propósito. Estela ela teve que ter sabedoria. Estela teve que ter dedicação. Estela teve que ter firmeza. Estela teve que ser obediente. Ela teve que ser o quê? Fiel. Ela teve que ter fidelidade. Ela teve que ser humilde. Ela teve que ter santidade. Em Tiago 1:5 nos relata que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, sem lançar em rosto. Deus,
ele nos ensina que Esther foi a única mulher hebreia a se tornar rainha numa nação dominadora. Esther foi a única mulher que disputou um concurso público, né? E foi escolhida entre as melhores durante o seu mandato, né? Ela conseguiu livrar o povo dos seus maiores massacres planejados pelo inimigo. Então a vida de Esther, ela só alcançou esse patamar de sucesso porque o caráter moldado nela estava adotado nas seguintes virtudes: sabedoria, dedicação, obediência, firmeza, humildade, fidelidade e santidade. Amém, queridos? A sabedoria, no capítulo 5, versos 3 e 4, então o rei lhe disse: O que é? O que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará, respondeu. Amados, Estela preparou uma bela estratégia para aquele momento houvesse o escape. Ela preparou uma estratégia. Quantos de nós, às vezes, estamos tão desolados, sem ter estratégia para nossas vidas? Deus é tão fiel em tudo que Ele faz. Essa mulher, ela foi estrategista, ela teve sabedoria. Ela foi uma mulher dedicada, como diz lá no capítulo 2, versos 5. Ela é uma mulher que disputou, ela venceu um concurso, né? Vamos dizer que um concurso de Miss aqui, conjecturando, mais disputado. Então ela teve firmeza de ajuntar os judeus que se achassem ali em Suzã para jejuarem em favor dela. Amados, nem a possibilidade da morte detém um crente que é firme. Muitas vezes, vocês imaginam, dela chegar, ver o seu tio, olhar da janela. Eu estou conjecturando, amados, a Bíblia não relata, mas ela olhar o seu tio a correr risco de vida, seu tio, né, primo, que a criou, olhar ele ali e ver que todos os seus parentes, né, eu digo parentes, amados, porque era da sua família, pessoas da sua descendência, melhor dizendo aqui, corrigindo também, estavam sendo ameaçados, estavam sendo mortos. Não somente nessa ocasião, mas Estela nunca se prevaleceu da condição de rainha para sair do posto de submissão e obediência em relação a Mardoqueu, amados. Esther, ela poderia depois se tornar rainha e negar a sua raça e deixar que o povo perecesse. Mas a fidelidade, ela evitou que ela própria viesse a perecer. Então, a fidelidade é algo lindo. A obediência a Deus é algo manifestado através do Espírito Santo. Humildade é gerado na nossa essência, né? E Estela foi uma mulher muito bem criada. Por ela chegar ao rei, ter estratégia, e o rei chegar e falar assim: qual é a tua petição? Amados, Estela sabia pedir não apenas o necessário, mas com isso ela evitava receber a negação, porque ela tinha sabedoria. E santidade, né? Ela sabia entregar os problemas a Deus, porque é a melhor das habilidades. O que eu aprendo com isso nessa história de sucesso de Esther? Quando nós entregamos e colocamos as estratégias que nós não temos nas mãos de Deus com sabedoria, né? No coração, assim como foi com Esther, né? Ela colocou todas as estratégias, usou a sabedoria, né? E ali ela livrou o seu tio, primo, Mardoqueu. Ela era uma jovem confiante em Deus, porque ela sabia liderar, né? Ela sabia liderar. Então, Estela teve o privilégio de crescer num lar dirigido por Deus, né? Ela edificou as colunas do seu sucesso desde o primeiro dia que conheceu a Deus. Amados, você precisa criar coragem
de fazer o mesmo que Esther fez. Eu não sei por que eu estou dizendo isso a vocês, mas eu sei que o Senhor Jesus tem um projeto para cada um de nós. Ele sabe, Ele nos conhece perfeitamente. Deus não nos quer ver parados. Deus quer ver a gente de forma que a gente possa exercitar a nossa memória, que nós possamos crescer. Nada cai do céu de graça. Nós temos que lutar para que venha acontecer. E não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Não é fácil. Essa madrugada eu estava aqui de joelhos com Deus. Não estava sem sono mesmo. Sem sono mesmo. Deus me incomodava para orar. Eu comecei a orar, apresentei minha família ao Senhor. E comecei a orar mesmo. Assim, uma fome e sede, não sei, de justiça, não sei, algo muito forte dentro de mim. Eu não sei se Deus está despertando em mim algo, porque a gente vive fases em nossas vidas que só Deus para explicar e o Espírito Santo para discernir em nós, né? Para que a gente possa entender melhor. Mas existem fases nas nossas vidas que umas a gente está mais quieta, outras a gente está mais valente, outras a gente está mais observadora, eu sempre fui, mas a gente está mais perspicaz para entender melhor as coisas de Deus. Então, o que Deus quer próximo a nós, Ele permite. O que Ele não quer, Ele tira. E o que Deus, Ele verdadeiramente, Ele nos dá com amor. Ele nos dá o seu perdão e a sua misericórdia. E nós, como filhos dele, nós devemos o quê? Nós devemos apenas nos colocar na direção dele, na direção de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não queira de forma nenhuma deixar de obedecer. Eu tenho um chamado diferente. O chamado que Deus tem na minha vida foi por amor. Eu não fui pela dor. E eu sou humana, eu erro, eu tenho meus defeitos, né? Como todos nós temos. Ninguém é perfeito. Mas eu sei reconhecer. E Deus, ele é tão poderoso nas nossas vidas que Ele nos faz enxergar, sabe? Ele nos faz ver a, 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 a grandeza, o amor, sabe? Através das suas ações conosco. E a graça dele é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é fiel em tudo que ele faz. Eu quero aqui agradecer, que cada um possa ter um domingo abençoado. Amém. Eu vou estar levantando um clamor logo mais à noite. Vou estar deixando aqui para vocês. Para quem não sabe, amanhã aqui no Brasil é feriado. E eu vou estar também postando aqui a ministração pela manhã. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Que vocês tenham um dia abençoado por Deus. Que sirva aí de lição para que a gente possa meditar. Amém, queridos? Amã era o próprio Satanás. Deus está nos ensinando através dessa história que muitas vezes o inimigo prepara forca para nos ver morto, mas o Senhor levanta e dá ordem para que nós possamos ser honrados. Deus é fiel, amados. Deus é lindo demais em tudo que Ele faz. Essa palavra, ela nos serve para a gente meditar sobre as nossas vidas, para que a gente possa meditar sobre a nossa casa, meditar sobre o nosso trabalho, meditar sobre tudo que o Senhor tem para conosco. E o Espírito Santo, ele é tão lindo. Essa madrugada o Espírito Santo falava tanto comigo. Dizia assim: filha, é assim. Sabe quando você escuta a voz do Pai, que você é abraçada pelo Pai e que você quer sentir ainda mais esse amor? É isso, queridos. Deus é lindo demais em tudo que Ele faz. Eu amo esse Jesus lindo, maravilhoso. E eu quero sempre
poder estar bem próxima dele, jamais me desviar dos seus caminhos. Muitas vezes a gente, por ser humano, nós também erramos, mas Deus nos faz ver a tempo, porque o Espírito Santo que habita em nós nos faz enxergarmos que Ele é fiel, o quanto Ele cuida, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos ver bem. A gente às vezes é que é hipócrita, a gente não entende, né? Mas Deus é fiel. Um beijo no coração de vocês. Tenham um domingo abençoado e que essa palavra possa frutificar, que essa semente tão pequenininha possa frutificar no seu coração, com ricas vitórias. Um beijo, fiquem com Deus.